O povo remanescente de Deus. Apocalipse 12, 17 e 14, 12. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus, e mantêm o testemunho de Jesus. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O povo de Deus começou com Adão e Eva. Eles amavam o Deus Criador e guardavam os seus mandamentos sem pecar. Depois, este povo de Deus, Adão e Eva, quebraram os seus mandamentos e não podiam mais viver sem pecar, mas continuaram seguindo o Deus Criador. Quando Caim matou Abel, seu irmão, o povo de Deus se dividiu em dois grupos. Um grupo dos seguidores de Caim, que se afastaram do Deus Criador e abandonaram os seus mandamentos, e outro grupo, o povo remanescente de Deus, formado por Adão, Eva e os seus filhos, os que se mantiveram seguindo o Deus Criador e respeitando os seus mandamentos, mas ainda eram pecadores. Aqui surgiu o povo remanescente de Deus, e assim persistiu até a volta de Jesus. Quando parecia que este povo remanescente iria desaparecer, Deus preservou Noé e sua família, e os demais foram destruídos pelo dilúvio. Os descendentes de Sem formaram as nações do Oriente Médio. Os de Cam habitaram o continente africano, e os de Jafé formaram as nações da Europa e Ásia. O povo remanescente de Deus se encontrava espalhado por todas as nações, como se encontra até hoje. Porém, Deus escolheu uma nação para que ela tivesse a missão de preservar e transmitir o plano de salvação da humanidade, como prometido para Adão e Eva, para todos os povos, até que este se consumasse com a segunda vinda de Jesus. Então Deus escolheu a Abraão, para que dele surgisse esta nação representante do povo de Deus na terra. Alguns dos descendentes de Abraão se juntaram aos povos pagãos, aos gentios, àqueles que abandonaram o Deus Criador e começaram a adorar aos ídolos e outros deuses que não guardam os mandamentos do Deus Criador dos céus e da terra. Entretanto, no meio dos povos pagãos, ainda se encontravam remanescentes daqueles que guardam os mandamentos de Deus. De Abraão, Isaque e Jacó, surgiu a nação de Israel, cujas 12 tribos foram desaparecendo até restar a tribo de Judá. E assim o povo judeu foi aquele povo que se encontrava na posse do plano de salvação, quando o Messias veio à terra para cumpri-lo. Mas nem todos os judeus pertenciam aos remanescentes de Deus, e por outro lado, muitos dos que se encontravam entre os pagãos pertenciam ao povo remanescente de Deus. O povo judeu não aceitou Jesus como sendo o Messias, e por isso deixou de ser o povo escolhido por Deus como seu representante, e a partir dos seguidores de Jesus Cristo, o povo cristão de todas as nações assumiu a missão de levar adiante o plano da salvação para o mundo. Apocalipse 12, 1 a 5. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Naquele momento, o dragão estava agindo através do Império Romano, como já tinha agido através dos impérios egípcio, babilônico, medo-persa e grego antes dele. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Satanás foi lançado para a terra com 1/3 dos anjos do céu. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Jesus ascendeu ao céu e estava ministrando como sacerdote no lugar santo. A mulher de Apocalipse 12 era a representação profética do povo de Deus, desde Adão até os judeus dos dias de Cristo.
Como diz em Daniel 2, Jesus é a pedra, a rocha, que vinda do céu atinge a estátua nos dedos dos pés, a destrói e se transforma num reino eterno. Assim, em Mateus 16:18, Jesus diz a Pedro que ele, Jesus, era a rocha sobre a qual edificaria sua igreja, não Pedro e sim Jesus. Depois de Cristo, a mulher de Apocalipse 12, que deu à luz um menino, que era Jesus, não mais representava o povo judeu, mas sim a Igreja de Cristo, a Igreja Católica, que quer dizer universal. O cristianismo, um povo que segue os ensinamentos de Jesus Cristo. Porém, o povo remanescente de Deus não era a Igreja de Cristo, a mulher de Apocalipse 12. Os remanescentes de Deus eram um grupo menor que estava dentro da mulher, pois nem todos que se diziam cristãos guardavam os mandamentos de Deus e tinham a fé de Jesus. Até aqui a doutrina cristã estava sendo preservada, e a mulher se mantinha pura.